Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Luana Galvão, eu tenho 22 anos e eu sou graduanda em Direito no ano de 2022. Tô fazendo esse vídeo porque eu fui aprovada na OAB 35, que foi o exame do meio do ano. Eu estava começando o 10º semestre. Pra quem não sabe, para quem caiu aqui de paraquedas, para quem me acompanha por outros motivos, o exame da ordem é uma prova que todos os estudantes do último semestre de Direito ou todos os bacharéis têm que fazer para poder exercer a profissão de advogado. Então, é o único meio de tornar apto. A faculdade sozinha não é o suficiente para isso. Não vou dar nenhuma dica nesse vídeo que seja assim, é algo que você vai lá, faz e, nossa, vai ser a solução dos meus problemas. Não, a gente tem que estudar. Eu não vou falar nada diferente disso, mas eu vou mostrar aqui tudo que eu fiz, como eu fiz, o que eu segui e quais foram as principais ajudas que eu tive nesse momento, né? Os métodos que foram mais efetivos para mim, o que foi a minha escolha e quais materiais eu usei. Então eu quero mostrar tudo isso para vocês. Fica aqui nesse vídeo. Bom, antes de falar um pouquinho sobre cada uma das fases, eu quero falar que a dedicação é extremamente importante em ambas as fases. É uma prova muito difícil, é uma prova muito cansativa, ela é desgastante, várias vezes você se sente muito mal, o seu psicológico sofre muito nesse tempo. Eu tive mais ou menos 150 dias de estudo intenso. Tinha dias que eu chegava a estudar 8 horas por dia para conseguir cumprir o cronograma, e aí isso era logo no começo, e depois eu fui vendo que a qualidade do meu estudo valeria muito mais, né, e a minha saúde também valeria muito mais do que a quantidade de horas e do que simplesmente ter o cronograma completo e marcar lá e conseguir fazer. Então eu quero deixar isso aqui muito importante, marcado para todos vocês, de que você tem que estar saudável para fazer essa prova e de que você tem que se importar sim com você. É uma prova que exige muito, muitas vezes a gente acha que ela é realmente injusta, que a gente estuda matérias demais e concordo com tudo isso, é verdade. Mas existem meios que podem nos ajudar a gente a estudar de uma forma melhor. Eu acho que compensa sim comprar cronograma, compensa sim estudar pelo material certo, porque se a gente tem pessoas que podem pensar pela gente, sabe? A minha principal escolha pelo cronograma que eu comprei foi isso. Se alguém pensou para organizar, para mim vai ser meio caminho andado. E foi o que realmente aconteceu. E eu vou realmente mostrar isso. O quanto facilitou, o quanto tirou aquele tempo que eu teria que ficar só planejando e escolhendo o que estudar. Foi, eu acho que o que mais valeu a pena pra mim. A primeira fase, ela tem 17 matérias, que são divididas em 80 questões. E é questão de marcar, vai de A a E. Então, leitura é igual o Enem, é igual o vestibular, igual o concurso. É muito massacrante, você tem... Normalmente, foi isso que eu falei, eu tive 100 dias de preparação dessa primeira fase. Então, 100 dias que em todas as semanas eu estudava todas essas matérias. E todas as semanas eu fazia simulados para essa primeira fase. Eu não pensava em segunda fase. Passando isso, só para contextualizar para vocês, a segunda fase você escolhe uma só matéria. E ela é uma prova dissertativa, com 4 questões, sendo letra A e B, A e B, A e B, nas 4, e uma peça prático-processual, que é onde você realmente mostra, né, se você está apto para exercer. Eu separei aqui para vocês verem o meu material. Eu usei o cronograma da Vício de uma Estudante, e ele chama QLR, essa preparação de primeira fase que ela tem. Q de questões, L de leitura e R de revisão. É muito sobre execução, é fazer. Fazer questões todos os dias, fazer questões todos os dias. Leitura, só leitura seca. Aí, quando você tem tempo, você lê o caderno de explicação, que é esse livro aqui que eu vou mostrar daqui a pouco pra vocês. Isso é muito legal, porque foi totalmente contra o que eu sempre fiz. Eu sempre gostei muito de estudar lendo, só que é impossível você ler sobre as 17 matérias que caem. Então você fica todas as semanas fazendo questões que já caíram e questões novas que eles propõem, dentro de um cronograma que já vem todo organizado durante semanas. Você tem aquelas semanas para seguir. Então era muito interessante que eu não precisava parar para falar, nossa, o que eu vou estudar hoje? Não, já tinha ali o cronograma falando assim, segunda-feira, constitucional e penal. E aí vinha ali, você vai fazer
a matéria tal, são 30 questões aqui, 30 questões aqui, e aí o que sobrava de tempo você podia ler. Ou então você só lia aquilo que você tinha muita dificuldade. Você aprendia com os seus erros. Tudo que você errava, você tinha que voltar para revisar. Aí você anotava o seu erro. Isso foi essencial, porque eu nunca tinha estudado dessa forma. Sempre fui mais da leitura, eu gostava de fazer questões, mas às vezes eu não voltava para corrigir as minhas questões. Ou corrigir e não anotava a correção. E eu vi que o quanto isso fez diferença, porque quando eu chegava nos simulados, dava muita diferença. Eu fiz simulados todos os finais de semana da primeira fase, dos 100 dias, todos os finais de semana. Existiam simulados inéditos, que eram dos professores do método. Eles eram muito mais difíceis. Eu ficava muito frustrada, porque às vezes eu não fazia média. E assim, acabava com o meu domingo. Todos os domingos eu não saía. Eu fiquei nessas semanas todas, todos os domingos em casa, fazendo simulado no horário da prova, tendo uma rotina como se todos os domingos eu estivesse fazendo a prova mesmo. E alguns eu ia muito bem, então eu começava a semana num gás, assim, numa felicidade de querer estudar porque eu tava indo muito bem. Às vezes eu ia super mal, que eram esses simulados inéditos, que eles são sim mais difíceis, mas era propositalmente. E aí eu começava a semana derrotada e cada vez mais difícil. E algumas matérias começaram a apertar em focos que eu não tive durante a faculdade. Teve matéria que eu peguei do zero, que minha faculdade deixou só pro último semestre. Processo do trabalho é uma matéria que eu falo que eu aprendi sozinha. Empresarial também, porque teve uma mudança da lei e eu tive as aulas antes da mudança. Processo penal aconteceu a mesma coisa, então são matérias que eu tive que estudar muito, 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 e eu aprendi muito com as questões. Então assim, eu acho que o método ele me ajudou além da prova. Ele foi algo que complementou muito a minha jornada de graduação. Ele é um cronograma online, ele fica naquela plataforma Hotmart, feito pela vice de uma estudante, que é a Ana Clara Fernandes. Ela é super famosa no Instagram, eu vou deixar tudo aqui embaixo do vídeo. Eu comprei esse cronograma e dentro do cronograma ela indica e já dá as páginas do material dela, que é lá da Juspodium, a editora de livros jurídicos, que é super conceituada, super famosa. E ele vem com alguns volumes, né? A gente tem aqui esse caderno que mostra todas as... Ele é uma revisão gigante de todas as matérias. Ele fala de todos os tópicos, vem com um texto super bem escrito, só que bem concisos, citando sobre tudo, das 17 matérias. Ele conta um pouco também no começo sobre a organização da prova, como você vai encontrar, a ordem, quantas questões tem... traz um histórico de coisas que caíram, é super interessante. Comentários do exame anterior, então era do 34º, e eu fiz o 35º, aqui ele vem a prova inteirinha com comentários, que tinha sido o último exame, então era o mais recente. Aqui é o gabarito, ele é o livrinho mais simples, né, um gabarito comum mesmo, de todas as questões desse livro gigante. Esse livro foi o meu melhor amigo da primeira fase, porque eu ficava com ele todos os dias. Esse aqui não tá nem inteiro feito. Ele tem muita questão, gente. Eu não sei... São 1000 páginas com questões das 17 matérias. Tem questão que vai até a 300 em uma matéria só. E é com isso aqui que eu passava a semana toda, porque tinha dia que eu fazia 90 questões. Nos finais de semana eu fazia os simulados, mas tinha dia que eu fazia 60 questões de uma matéria e mais 30 da outra, porque às vezes atrasou do outro dia eu queria colocar o cronograma em dia. Foi com isso que no começo eu achei um pouco puxado, porque eu tinha essa necessidade de ver o cronograma zerado, eu queria acompanhar, e assim, o cronograma é um modelo ideal, só que você tem sua vida, você trabalha. Eu tenho uma rotina de bailarina que eu dançava várias horas por dia e eu tive que encaixar a OAB no meio disso e no meio do meu trabalho e no meio do meu estudo, porque eu não tinha largado a faculdade para estudar, né? Então é aquela coisa de encaixe, você faz o que é possível. Então, já deixo isso aqui bem claro, assim, para quem estiver pensando em comprar. Não se cobre a respeito do cronograma, faça o possível.
foque nas questões e nos erros. Você não precisa assistir vídeo, aula. Às vezes a gente quer... Porque tinha os vídeos na plataforma também e eu pulei. Na primeira fase dos vídeos falava, não, vou dar prioridade para as questões. E é ver como você aprende melhor, como você se sai melhor. Dá para fazer uns testes no começo, né? Para conseguir manter uma saúde e uma qualidade para fazer a prova em si. Agora, falando de segunda fase, minha experiência tinha sido muito boa com o método e eles lançaram o VDE. Então, foi o mesmo método da Ana Clara, da Vício de um Estudante. Então, foi o método VDE segunda fase. Eu tinha escolhido civil, então eu tive aulas com a professora Júlia e o professor Pablo. Eles eram maravilhosos, eu já tinha visto algumas revisões com eles na primeira fase. Tinha gostado muito do método de ensino dos dois, eles tinham tirado dúvidas minhas, tanto no Instagram quanto na plataforma de ensino. E eram professores que eu gostei muito. E o que eu mais tinha gostado do método é a organização, que é como eu falei no início do vídeo, eu não tinha que parar para organizar nada. Por mais que eu ame organizar o meu estudo, organizar as minhas coisas, no momento não ia ser prático, sendo que na segunda fase você tem menos tempo ainda. Eu parar para ver o que eu ia ter que estudar. Não, eu precisava daquele material ali na hora para começar a estudar, para começar a fazer questão. E a segunda fase foi assim, foi ainda melhor. Tinha aulas e as aulas eram super legais e tem a vantagem de você escolher a matéria que você mais tem afinidade. Então eu fiquei, nossa, aquele mês todo só lendo, só vendo sobre direito civil, então foi até gostosa a preparação. E todo dia a mesma coisa, fazia questão todos os dias, fazia peça processual, depois quando chegava acho que na terceira semana pra frente, peça processual quase todos os dias. E simulado todos os domingos. Então, realmente, esses 150 dias que eu falo de preparação, que foi intensa, todos os domingos foram consumidos pela prova. Fazer simulado de segunda fase todos os domingos. Por mais que ele é um simulado que é um pouco mais rápido, depois que você pega a prática de escrever a sua peça, você fica na correção e aí você quer anotar seu erro e aí você acaba refazendo uma questão ou outra depois. Então, né, todo no final de semana era pra isso. A segunda fase, então, era basicamente assim, eu assisti uma aula de um tema de direito material ou de direito processual, tinha a mesma organização, fazia leitura de lei seca, eu li todo o Código de Processo Civil, Código Civil, Código do Consumidor, estatutos, súmulas, a leitura é muito maior na segunda fase, porque você tem que saber manusear o seu vade-mecum. E fazia as questões todo dia. Então, só que era um estudo mais gostoso, porque eu só estava estudando civil. Eu não tinha que estudar nenhuma matéria que eu não gostasse. Por mais que dentro de civil tenha temas que eu gostasse mais do que outros, era mais tranquilo de levar. Então, e o que eu usei de material foi o VAD Civil e Empresarial, também da Juspodium, que é o que eles tinham indicado e que é o que os professores acabavam mostrando durante o curso. E sempre que tem um curso, eles indicam um livro determinado, eu acho que é mais fácil você comprar aquele livro, porque você vai ficar na mesma linguagem do seu professor. Então, gente, ó, ele tá inteiro marcado. No curso eles ensinaram as marcações que poderiam levar para a prova. Esse foi o livro que eu levei no dia da prova. Só tá com clips e tem algumas etiquetas de súmulas e só separando aonde está cada estatuto. E tem legal assim que tem a cor de cada clips, né? Vermelha era liminar, aí tinha a cor da defesa, amarela direito material. Aí teve uns clips de outras cores que eu mesma fui colocando depois que eu sabia que eram questões de estatuto, que eu sabia que era uma súmula importante. Aí a gente não pode, assim, fazer uma marcação também que mostre que você tá desenhando a peça, né? Fazendo um esquema de peça. Não, tem que ser uma marcação simples, né? Aqui, ó, tá um amarelinho ou outro só, marcando uma palavra importante pra chamar a atenção, mas com o tempo você vai decorando. Era engraçado que o professor Pablo falava assim, vai ter um dia que você vai abrir e vai estar na página que você precisa, e era realmente isso. Ia fazer peça, abria o 319 do CPC, assim, na hora, de tanto que a gente ficava manuseando isso. Ficava carregando esse livro o dia inteirinho, né? Agora ele tá aqui aposentado, porque eu fiquei um tempo sem querer nem olhar pra ele depois.
mas a organização foi a mesma, então foi por esse motivo de eu ter escolhido o VDE após o QLR. Deixei aberto aqui para vocês verem, vamos ver se vai abrir de primeira. Aqui é toda a minha organização da primeira fase, aqui foi minha organização da segunda fase. Tudo ficava no Hotmart, mas eu baixava para o computador para poder pegar offline, né? Então aqui tem o calendário, tem as provas e simulados. Ética era uma matéria que a gente estudava todo sábado, o sábado inteiro, então ela tem um material muito maior. Tinha a legislação esquematizada, então eu tenho ela salva separado. E eu vou abrir alguma semana aqui para vocês verem. Todas as matérias a gente tinha um mapa mental, tinha a legislação, o caderno legislativo de todas as leis. Você não precisava do Vadmecum, por mais que eu já tivesse por conta da faculdade, mas eles vinham por aqui. E tinha o cronograma da semana, que é o que eu achava mais legal. Olha só, pessoal, consegui abrir pra vocês. Esse aqui foi da primeira semana, do primeiro dia, olha. Vinha separado assim, segunda-feira, meta 1, direito constitucional. E aí vinha a meta assim, ó, no meu livro. O livro de teoria, o que eu poderia ler. O livro de questões, onde as páginas, né, onde eu iria achar as questões. Aí tava, resolver no mínimo 10 questões. Quais eram os mapas mentais? E quais eram os pontos importantes que eu precisava saber. Então, eu começava o dia lendo já isso aqui para saber o que eu iria estudar, o que eu iria encontrar. No começo, eu conseguia ler o livro de resumo, só que depois eu ia direto para as questões só com isso aqui. E fui vendo que dava para fazer todas as questões só lendo esse resumo. E acabei ficando bem mais rápida. Aí era segunda meta do dia, processo do trabalho. Vinha tudo do mesmo esquema, olha. Vinha toda a lei seca que você precisava ler, toda a súmula, todas as questões que precisava fazer. E isso aqui foi acontecendo durante todos os dias, todas as semanas. Foram muitas semanas. Final de semana tinha simulado. Sábado era o dia de ética e de revisão, então isso aqui é muito importante. A Ana Clara sempre coloca para os alunos do método como você iria revisar cada matéria, de acordo com o que estava mais em alta em relação às últimas provas e também de acordo com o que você errou durante a semana. Isso era muito interessante e ajudou muito também. Aí tinham os simulados que eu fazia e foram assim, olha, tem 13 semanas eu acho que eu vivi dessa forma, fazendo simulados, estudando todos os dias e revisando também. Já na segunda fase foi dividida em matérias de direito material, matérias de direito processual, legislação especial, estruturas de peças, que aqui na verdade são resuminhos que tinham de cada peça. Aqui eram as semanas, que são organizadas da mesma forma, mas eu vou mostrar aqui pra vocês. Que legal a aula. Vou abrir qualquer aula aqui só pra mostrar. Ação de inventário e partilha. Aula 27 de Direito Processual. É realmente uma apostila, né? Você não, além do Vadmecum, você não tinha que comprar nenhum material. Ele vinha um material de apoio, que era praticamente a transcrição da aula, olha só. Era muito bem feito, era muito legal. E eu gostei muito desse material também. Eu tenho ele salvo até hoje. E, enfim, ajudou muito porque eu podia seguir por aqui, não tinha que anotar nada, não perdia tempo nenhum, conseguia estudar muito mais em um dia. É muito interessante. E aí vinha também todos os simulados. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele possa ter tirado dúvidas de vocês. Eu quis ser muito clara de que sim, eu comprei um cursinho, sim, eu comprei um cronograma, sim, eu comprei um material. Porque eu acho muito difícil você sair da faculdade e passar na prova sem estudar. Eu acho que não é nem muito difícil, acho que é quase impossível. Porque a faculdade não dá conta de dar todo o cronograma que ela é obrigada a dar, né? Pela grade curricular e dá ainda um foco total na prova. Ela não tem esse foco. Alguns professores só que trazem questões que são as mesmas da ordem. E normalmente no último ano. Eu tava tendo ética no último semestre e já tinha passado pela primeira fase. Então fica um pouco desigual. Então quando você ainda tá na faculdade, você quer passar nessa prova, eu acho que o ideal é você escolher um meio de estudo. A primeira fase, muitas pessoas conseguem se organizar e criar cronogramas próprios. Muitos alunos despertam para isso muito mais cedo e começam a estudar nos anos anteriores, o que é super legal também.
Não foi algo que eu tenha conseguido, porque eu focava muito na faculdade em si, nos outros anos. Eu tinha notas super legais e estava me desenvolvendo ali na faculdade. No quarto ano eu tive o meu TCC, eu comecei a me envolver com pesquisa, fui para congresso, então foi um outro foco e resolvi focar na OAB realmente no último ano. Então, a maior dica é determinação e foco. Você precisa parar e falar, olha, eu tenho que estudar, eu vou estudar. Foram muitos dias de que assim, eu tinha que sentar, passar horas estudando e tinha dia que eu tinha que escolher assim, nossa, eu não vou lavar a cabeça hoje, eu não vou lavar o meu cabelo porque eu sei que isso vai demorar e eu preciso desse tempo para estudar. Então é um remanejamento que você começa a fazer, você vê que as pausas são super importantes, então se eu tenho meia hora antes de ir para a aula, essa meia hora dá para eu estudar alguma coisa, dá para eu fazer 10 questões. Você começa a montar a sua vida nesse período, assim, é um ano que é massacrante. Foi assim, eu não falo que foi uma preparação, super legal, não, foi sofrido. Eu troquei muitas coisas da minha vida para conseguir fazer essa prova, para conseguir passar, mas para ter a tranquilidade de que eu teria passado antes de me formar, e isso é o mais gostoso de tudo. Valeu muito, muito a pena. E eu indico de olhos fechados esse cronograma que eu tô falando. Eu não tenho publicidade nenhuma com ele, mas é que o suporte foi muito bom, a preparação foi muito boa e a organização. Eu prezo muito por organização na minha vida e ele já veio com tudo organizado da forma que eu acho que eu teria feito, que eu teria gostado de ter feito. Então, eu indico muito o método QLR. Para quem não pode comprar o QLR, eu indico a compra do material, que ele pode ser comprado separado, principalmente esse livro de questões. Indico treinar por questões, eu acho que foi essencial, foi muito importante. Assim, eu cheguei na prova tranquila para responder as questões, por mais que tivesse o nervosismo da prova. Eu sabia dominar o meu tempo, porque a cada dia eu ficava mais rápida. Em casa tinha dia que em 3 horas eu já tinha feito a prova toda. Às vezes 2 horas e meia, então o tempo você começa a dominar cada vez mais. Você vai se saindo melhor com o tempo, isso é natural. Você tem que, nossa, 150 dias que eu estudei, você vê melhora de tempo, vê melhora na sua prática, até na sua letra você começa a ver melhora na sua peça no final. E é isso, dedicação, foco, você se empenhar, você se descobrir também no que é melhor pra você. Essa minha parede aqui de trás, ela era toda forrada de post-it na segunda fase, com a estrutura das peças. Eu acho que eu até tenho aqui, mas que ficava assim, a estrutura de cada peça. E tinha um organograma, assim, de qual peça ia pra qual peça, sabe? Todo um mapa que tinham cores que na minha cabeça faziam sentido. E assim, isso é pura descoberta, né? Como você vai se descobrindo para você estudar. Tem gente que na primeira fase forra a parede com matérias diversas. Tem gente que gosta de ter um calendário e vai riscando para contar a vitória de cada dia. Tem gente que tem que ter caderno, tem gente que tem que digitar, tem gente que tem que anotar a meta toda hora, né? Fazer xizinho e motivar. Você se descobre. E quando você se descobre, eu acho que vai sendo muito mais fácil. Mas assim, tem que estudar. É a única coisa que eu digo, porque 17 matérias é extremamente cansativo, é muita coisa, é uma prova gigante. A segunda fase também, ela acaba sendo mais pesada, por mais que seja mais gostosa, por você estudar o que você ou tem mais facilidade ou gosta mais. Mas é isso, né? Uma prova que quer avaliar todo o seu desenvolvimento daqueles 5 anos de faculdade, para ver se você pode ser um profissional. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha te ajudado. Peço para que se inscrevam no canal, para que deem sugestões de vídeo, e para qualquer dúvida, é só mandar aqui embaixo, ou mandar no meu Instagram, mandar no meu e-mail, que a gente pode conversar, que a gente pode tirar dúvidas, que a gente pode fazer um segundo vídeo, que eu posso mostrar o material um pouco melhor, caso você tenha tido alguma dúvida. Super indico tudo que eu falei aqui. Toda a opinião foi verdadeira e foi realmente a minha experiência. Um beijo e até a próxima!